O que está nos inflamando e causando tumores? Por que cada vez há mais casos de câncer e em pessoas cada vez mais jovens? Hoje quero que a gente debata juntos. O câncer de cólon é um dos piores, o terceiro mais comum e o segundo mais mortal. E um dos problemas com essa doença, assim como com muitas outras, é que existe uma grande indústria por trás. Motivos econômicos, propagandas enganosas e um universo de informações que confundem tanto os pacientes quanto os médicos e muitas vezes nos privam de ter saúde, de uma melhor qualidade de vida, até que seja tarde demais. Muitos vão dizer que essa é uma doença genética, que se seu pai ou sua mãe teve, você também terá ou tem mais risco de sofrer com ela. E isso é verdade em parte. Sabemos que de 5 a 10% dos cânceres podem ser hereditários, mas na verdade, os genes são quem carrega a arma. Nossos hábitos é que apertam o gatilho. Hoje em dia, sabemos que existem formas naturais, hábitos e alimentos muito poderosos, capazes de reparar os genes, as células e também prevenir e combater uma porção de condições crônicas. Essa é a medicina do futuro. Olá a todos, sou o Dr. Veller, especialista em clínica médica e nefrologia, e hoje quero revelar tudo para vocês. Quais são os primeiros sintomas do câncer de cólon em estágio inicial e também em estágios avançados? Como detectá-lo precocemente? O que é a famosa colonoscopia? E quem deve fazer esse exame? O que são os pólipos intestinais? E como evitar que eles se transformem em câncer? E, acima de tudo, como prevenir e combater tudo isso de forma natural? Muitos não sabem, mas esse câncer engana até os médicos, pois permanece silencioso por muito tempo, às vezes por anos. Imagine que ele surge como um pequeno pólipo que cresce lentamente na parede do nosso intestino e no começo ocupa muito pouco espaço, não interfere, digamos, com o conteúdo do nosso intestino. E, como nas fases iniciais ele demora para crescer, não causa nenhum sintoma. É por isso que as pessoas que têm maior risco de desenvolver essa condição, principalmente se têm mais de 45 ou 50 anos, são orientadas a fazer uma colonoscopia, ou até um pouco antes se você tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer. Com a colonoscopia, você vai poder visualizar, detectar e remover esse pólipo. Agora, quando isso causa sintomas, vai depender do tamanho do tumor e também de onde ele está localizado. Olha que interessante, o câncer de cólon que cresce do lado direito do nosso intestino, que eu desenhei aqui, pode ser ainda mais silencioso, porque mesmo que cresça bastante, as fezes aqui ainda estão líquidas, ou seja, o intestino ainda não absorveu toda a água que passa por ali. Então, é muito difícil que esse tumor realmente obstrua o intestino, a menos que esteja muito avançado ou tenha se espalhado para outros órgãos, como por exemplo o nosso fígado, nossos ossos, nossos pulmões, ou seja, que já tenha feito metástase. Mas aqui vai um segredo para detectar isso precocemente. Quando o tumor cresce, ele faz isso de forma desorganizada, e isso faz com que muitas vezes sangre. O problema é que esse sangramento não é visível a olho nu. E uma das formas de detectá-lo precocemente é analisando nossas fezes em busca de sangue oculto nas fezes. Ou seja, coleta-se uma amostra das nossas fezes, envia-se ao laboratório e lá é analisada para procurar sangue oculto. Além disso, a colonoscopia também é um método que permite detectar precocemente. Mas muita atenção aqui com esses sinais de alerta. O sangramento crônico pode nos levar à anemia por falta de ferro. Por isso, como dizia meu professor da faculdade, toda pessoa com 45, 50 anos ou mais, pálida, com anemia por falta de ferro, deve se suspeitar que tem um tumor no intestino até que se prove o contrário. Outras vezes, as fezes ficam mais escuras devido à presença de um sangramento um pouco mais intenso. Agora reparem, no caso do câncer de cólon do lado esquerdo do nosso intestino, como desenhei aqui, ocorre uma obstrução ou oclusão intestinal de forma mais precoce, porque aqui as fezes já são sólidas, não há tanta água como no lado direito. E o que a pessoa sente? Uma mudança no hábito intestinal. Vamos supor que você vai ao banheiro todos os dias, ou uma vez a cada 2 ou 3 dias. Isso é normal para você. Mas nas últimas semanas você está mais constipado, não vai ao banheiro há 1, 2 semanas em alguns casos. Isso deve nos deixar em alerta. E em outros casos, o formato das fezes muda. Ao passar por aqui, as fezes ficam mais finas ou podem causar episódios de diarreia intercalados com períodos de constipação. Muitas pessoas sofrem de diarreia crônica.
Uma das coisas que os médicos pensam é em fazer uma colonoscopia, justamente para ver se há algum tumor no intestino. E quando o tumor cresce, os médicos veem na radiografia essa imagem que seria como se fosse uma maçã mordida. Reparem, é simplesmente a luz do intestino que está estreitada nessa parte, por causa da presença do tumor aqui. Então as fezes têm dificuldade de passar por essa região. Mas claro, esse tumor também pode sangrar. A diferença é que, em geral, o sangramento aqui não é oculto, vê-se sangue vermelho vivo. Também é possível ver as fezes mais escuras devido à presença de sangue, assim como no câncer do lado direito. E outros sintomas que talvez indiquem um câncer mais avançado são dor abdominal, justamente pela obstrução que provoca excesso de gases, inchaço abdominal, perda de peso, fadiga e cansaço crônico, ou sintomas em outros órgãos internos, dor no fígado pela presença de metástases, falta de ar, se houver algo nos pulmões. Por isso é importante o que vou te contar a seguir, como detectar precocemente e principalmente como prevenir de forma natural. Então, queremos detectar antes que ele cresça e bloqueie a luz do nosso intestino. Existe alguma forma? Vamos falar sobre os pônitos. Eles são pequenos tumores, geralmente benignos, que crescem na parede do nosso intestino. Ficam como se estivessem pendurados, não causam sintomas. E a melhor forma de detectá-los é, novamente, com a colonoscopia. Isso nos permite ver o pólipo, retirá-lo e enviá-lo para o laboratório para saber se é um tumor benigno ou maligno. O problema é que uma pequena porcentagem desses pólipos, mesmo sendo benignos, pode com o tempo se transformar em câncer. E aqui está o ponto-chave deste vídeo. De que depende que essa transformação aconteça? Do que eu disse no começo, uma mistura dos nossos genes e dos nossos hábitos. Atenção aqui! Antes, se acreditava que nossos genes não podiam ser modificados, mas hoje sabemos que a nossa forma de nos alimentarmos, desde como escolhemos a comida no supermercado até como a preparamos, é importante. Comer bem, junto com outros hábitos saudáveis, pode mudar a forma como nossos genes se expressam. Ou seja, aqueles genes relacionados à inflamação crônica, demência, obesidade, ataques cardíacos e câncer passam a se expressar menos. Por outro lado, ao comer mal ou manter maus hábitos, fazemos com que todos esses genes se acelerem. E, em palavras simples, isso faz com que o crescimento do pólipo se acelere e que ele se transforme em um tumor com o passar do tempo. Quais coisas aceleram a transformação do pólipo em câncer? Comidas ultraprocessadas, excesso de carnes vermelhas, principalmente aquelas mais processadas como salsicha, salame, presunto, gorduras ruins, excesso de óleos vegetais, exceto azeite de oliva e alguns poucos outros, açúcar, sódio em excesso. Esses produtos, ou a combinação deles, principalmente os ultraprocessados, é como jogar lenha na fogueira para o crescimento do tumor. Já faz um tempo que as comidas ultraprocessadas foram oficialmente declaradas como cancerígenas. A prisão de ventre, assim como ter uma flora ou microbiota intestinal ruim ou inadequada, também favorece o crescimento dos tumores. Sofrer de inflamação crônica ou ter hábitos como ingerir álcool e fumar são fatores cancerígenos. Agora, o que diminui o risco disso acontecer? Manter uma dieta rica em anti-inflamatórios e antioxidantes, frutas, verduras, comer vários tipos de couves todos os dias, até mesmo temperos como a cúrcuma, tem um excelente efeito anti-inflamatório e antioxidante. Consumir ômega 3 e outras gorduras saudáveis presentes, por exemplo, em peixes como salmão, atum, sardinha, anchova, ou em plantas como chia, linhaça e gergelim. Também encontramos gorduras muito saudáveis no abacate, no ovo, especialmente naqueles ovos de galinhas criadas soltas, onde as galinhas andam livres. Tratar a prisão de ventre reduz o risco de câncer, e isso inclui ingerir água suficiente e fibras em quantidade adequada. Isso também melhora a nossa flora intestinal e outros hábitos saudáveis que muitos ignoram, como dormir bem, se exercitar, aumentar as conexões sociais. Todos são hábitos antioxidantes e anti-inflamatórios. No nosso canal, temos vídeos sobre cada um desses alimentos e hábitos de que falo. E no nosso livro, detalhamos ainda mais. Outros alimentos muito saudáveis para o nosso intestino são as oleaginosas, as sementes em geral. Por exemplo, sementes de abóbora. E falando de alimentos, sementes e nosso intestino, se você tem divertículos no intestino ou já teve diverticulite no passado, pode consumir sementes oleaginosas e cascas.
A resposta é sim, apesar da crença popular. Historicamente, há muito tempo, aconselhava-se que pacientes que tiveram diverticulite evitassem sementes, nozes, oleaginosas e cascas, porque existia uma preocupação teórica de que esses alimentos ou seus fragmentos pudessem se alojar nos divertículos e desencadear uma diverticulite ou alguma complicação. No entanto, essa teoria nunca foi comprovada. Pelo contrário, em um estudo de destaque feito sobre esse tema com mais de 47 mil pacientes, chegou-se à conclusão de que o consumo desses alimentos não aumenta o risco de diverticulite nem de suas complicações, como por exemplo os sangramentos. Então, atualmente, não se recomenda mais que pacientes que tiveram diverticulite e têm divertículos no intestino evitem esses alimentos. Pelo contrário, hoje se sabe que eles melhoram a flora intestinal, melhoram a função do nosso intestino e previnem o câncer de cólon. Mas o que eu sempre digo é que cada caso deve ser avaliado individualmente. Por isso, se você sofre de algum problema intestinal, sempre consulte seu médico. Agora, o que é a colonoscopia? E quem deve fazê-la para detectar precocemente o câncer? Bom, esse procedimento consiste em introduzir no intestino, através da região anal, uma mangueira ou um tubo longo que tem uma câmera na ponta. Com esse instrumento, percorre-se todo o intestino procurando por pólipos, tumores ou alguma lesão. No caso de ser encontrado um pólipo, ele é retirado para ser enviado ao laboratório e analisado, para saber se é benigno ou maligno. É um procedimento realizado sob sedação ou anestesia leve. A pessoa não sente dor e, na maioria dos casos, nem sequer se lembra do que aconteceu durante o procedimento. Ela é indicada a partir dos 45 ou 50 anos para todas as pessoas e um pouco antes se você tem algum familiar com histórico de câncer, sendo repetida a cada 10 anos, caso não seja encontrado nada no intestino, ou antes, dependendo da indicação do seu médico. Os riscos desse procedimento são sangramentos ou alguma lesão na parede do intestino, mas isso ocorre em 1 ou menos a cada 1000 procedimentos realizados. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo informativo. Peço que compartilhe este material e que o discutamos juntos. Conte-me sobre sua experiência. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar crescendo. Um grande olá do meu cantinho do Mindo. Bye!